Saiu o terceiro episódio de Chainsaw Man e vamos falar sobre ele agora. Eu sou o Rodolfo, bora comigo. A história desse episódio se trata basicamente em torno da Power, que é um demônio manipulador que não liga para as outras pessoas ao redor dela. Ela só quer cumprir o objetivo dela e é isso, que é matar, o gosto de sangue e tudo mais, afinal ela é o demônio do sangue. Ela se vê numa situação que, pela primeira vez, ela sente afeição por algum ser que não seja ela mesma. E isso já nos leva ao ponto principal desse episódio, que é quando a sua motivação ou seu desejo ou aquilo que faz você querer lutar se torna a sua maior fraqueza. No caso da Power, o gatinho, e no caso do Denji, vocês já sabem, né? O demônio morcego usa isso contra ela, então ela acaba se vendo numa situação em que ela tem que colocar o Denji numa armadilha. Enquanto o Denji nos mostra um personagem, num primeiro momento, ingênuo, que só quer satisfazer os próprios desejos carnais e os próprios instintos, chegando a um nível que as motivações dele se tornam algo muito raso e superficial, a Power já é o contrário. Nesse episódio mostraram uma coisa que não estava sendo mostrada até então, que é o aprofundamento de um personagem. Porque no começo todo mundo acaba pensando que ela só é um demônio que quer manipular um ser humano porque acha um ser inferior e medíocre comparado com ela. Mas num segundo plano você já percebe que ela tem uma motivação por trás. Quando mostra o flashback dela com o gatinho, que é quando ela descobre pela primeira vez a afeição a outro ser vivo, você já começa a se aprofundar um pouco mais nela, criando um laço empático, digamos assim. Porque você começa a imaginar o porquê que ela fez aquilo, o que levou ela a fazer aquilo tudo. Já o Denji, no começo você pensa que ele é manipulado, mas a partir do momento que é apresentado o flashback da Power, você já começa a pensar que os dois estão se manipulando. Então, o que o episódio mostra também, que quanto mais você revela o seu desejo, mais isso pode ser usado contra você. E isso também reflete no demônio morcego. Nesse episódio se mostra isso, como você consegue usar outras pessoas para obter seus resultados ou seus desejos, usando os próprios desejos das pessoas, ou quem eles querem proteger, ou quem eles querem salvar e tudo mais. Então tem esses dois pontos. Fora um pouco mais da Makima, a gente continua vendo aquele jeitinho dela manipuladora para conseguir o que ela quer, tanto falando com os superiores dela, que parece que ela que está dominando a situação, ela que está levando os caras e não o contrário. A premissa do cachorro é falada de novo. Eu acho um pouco de repetição de roteiro, porque o roteiro em vários pontos ele é muito simples e raso. E em alguns pontos ele é muito repetitivo. Parece que ele quer implementar na sua cabeça uma ideia e ele fica forçando ela, martelando, até você assimilar aquilo. A questão da Makima conversando com a Aki dentro do carro, em que ela fala que um demônio, para ser forte, ele tem que ser temido. Então mostra esse pareamento de poder. Então é isso, é a descrença e a crença, basicamente. E eu gostei dessa parte do roteiro, deles terem colocado esse discurso, esse diálogo, como se não fosse nada, jogado. Mas daqui pra frente ele vai se encaixar muito bem. O roteiro, de certa forma, ele se entrega de forma bem simples, mas ele trabalha bem, porque ele entrega uma parada que todos vão entender e que mais pra frente ele pode ser aprofundado, meio que deixando você sugestivo a encarar qualquer coisa que ele te jogue. A animação desse episódio não tenho do que reclamar. Tá muito bem feito, as lutas são muito bem feitas, apesar de que a motivação pra luta é um negócio bem simples. O Denji querer lutar, a motivação dele é... às vezes mostra como se ele fosse um herói mesmo, e às vezes mostra como se ele fosse um anti-herói. O anti-herói por um motivo egoísta e o herói por um motivo altruísta, digamos assim. Mostra ele falando do motivo egoísta dele e mostra ele falando o porquê dele querer ajudar as outras pessoas e tal, com relação ao que ele sofreu no passado também. Então deixa isso meio que aberto. Nos próximos episódios vai ser apresentado isso aí. Vai ser mais aprofundado também. Não tenho do que reclamar da Mappa. Como eu disse no primeiro episódio, caiu como uma luva esse anime pra Mappa. Porque eu acho que não teria outro estúdio de animação que seria capaz de entregar algo tão bem feito como a Mappa fez com Chainsaw Man. O andamento do roteiro, apesar de ele ser raso e simples no começo, ele é bem feito, ele não deixa nada a desejar. O episódio ele caminha de uma forma bem dinâmica, ele tem alguns respiros, ele tem algumas pausas, mas de certa forma ele caminha de uma forma bem coesa até o final. O ritmo do anime não tem do que reclamar, ele é um anime que entrega o que tem que entregar, a proposta dele é sempre entregue, então
Ele te dá uma premissa, ele te dá um fundamento, mas ele não te dá um aprofundamento de início. Ele te dá o que você tem que saber para conseguir formular suas próprias ideias. Depois ele vai te falar, a sua ideia estava certa ou a sua ideia estava errada. É literalmente isso. Então é isso que eu tenho para falar desse terceiro episódio de Chainsaw Man. E você, gostou desse episódio? O que você achou? Você achou que foi muita lutinha, pouco discurso? Você queria mais discurso, menos lutinha? Deixa aí nos comentários e bora pro quarto EP.